Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, 5 de julho, tem o título Vivendo para louvor da sua glória. Essa expressão vivendo tem a ver com algo diferente daquilo que se vive. E como é que se vive para louvor da sua glória? Unicamente através da atuação da terceira pessoa da divindade. Aqui, irmãos, no capítulo 1 de Efésios e o verso 11, olha o que é que diz o texto aqui, ó. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Se nós formos ler o verso 13, diz assim: Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. É claro que a gente vai estudar com mais propriedade, com mais profundidade sobre o selo de Deus no Espírito Santo amanhã. Mas por que eu estou dizendo que essa é a única forma de viver para louvor de sua glória, a glória de Cristo? Lembre-se que Paulo chega a descrever assim: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, quando Paulo descreveu isso aos Coríntios, ele mostrou a ênfase clara que não há como se dar viver para o seu louvor, para a sua glória, senão pelo Espírito Santo. E a gente vai falar sobre isso mais adiante. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? É um texto que eu li aqui na expressão de herdeiro e co-herdeiro. Aqui o autor fala assim, ó, em harmonia com o que havia afirmado, Paulo desejou reforçar a identidade deles como cristãos, ou seja, a identidade àqueles que pertencem. E aqueles que pertencem são aqueles que por Cristo têm o direito. E olha que coisa interessante. No capítulo 8 de Romanos e o verso 17, olha o que diz aqui o texto na nova versão, na tradução atualizada, a King James atualizada. Romanos 8,17 diz assim: Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Olha só, nós temos o prazer, a bênção, a dádiva, a honra de sermos chamados herança do Senhor e recebermos do Senhor a sua herança. Então, nós recebemos de Deus a herança, e aqui o autor fala, né, sobre se você já recebeu alguma herança de alguém que morreu. E se alguém deixou com você algo, sabe, irmãos, quando Cristo morreu, ele nos deu uma herança eterna, maravilhosa, incalculável. O seu valor não tem como ser enumerado. Ele nos concedeu eterna salvação. Então, Cristo morreu, em sua morte nos concedeu a herança da salvação, a herança da eternidade. Então, nós somos herdeiros com ele. E o texto aqui, quando eu li de Romanos 8,17, enfatiza isso. Agora, observe o que aqui fala o verso 32 do mesmo capítulo 8. Aqui diz assim: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Eu gosto dessa tradução, porque fala assim: ele nos concederá com ele. Então, Cristo recebeu do Pai toda a dádiva e nós recebemos como ele recebeu a mesma bênção, ou seja, seremos co-herdeiros com ele, receberemos com ele e tudo de fato é feito nele. Então eu paro aqui e penso, se nós somos, irmãos, herança do Senhor e nós recebemos do Senhor a sua herança, temos aqui de maneira muito íntima uma dádiva que o céu nos concedeu, que foi Cristo. E Cristo, ao ter vindo aqui e morrido em nosso lugar, ter pago o preço do nosso resgate, nos dá a seguinte ênfase: eu preciso também viver na mesma vida que Ele. Eu preciso também receber as mesmas honras que Ele recebeu. Claro, Cristo foi e é o Salvador do universo. Nós podemos ser salvação para outras pessoas, como Paulo descreve em sua carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Quando ele chega a nos dar a seguinte orientação. Deu um branco agora no texto. Quando ele fala para que
Tenha cuidado, lembrei, graças a Deus. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, você salvará tanto a você quanto aos que o escutam, quanto os outros. Então nós temos a dádiva por Cristo de sermos também salvação para outras pessoas. O texto é muito forte, porque salvará tanto a ti quanto aos outros. Então seremos, pelo que Cristo nos concedeu, pela nossa conversão e testemunho, salvação para outras pessoas. E aqui eu entendo que em Cristo nós somos herdeiros dele, pelo que ele nos concedeu, e receberemos essa dádiva maravilhosa. O final da lição diz assim, ó: neles nos tornamos uma herança, como elemento central em sua identidade cristã. Paulo desejava que os crentes soubessem seu valor para Deus. Eles não só possuem uma herança de Deus, mas também são herança dele. É aquilo que nós falamos anteriormente. Que eu e você, irmãos, sejamos essa herança de Cristo. Pertençamos a Ele tão somente. E a herança que Ele nos concedeu em sua morte seja recebida todos os dias. Mas considere, viva o seu cristianismo vivendo para o louvor dele, pela atuação daquele selo que vamos falar sobre ele amanhã, a pessoa do Espírito Santo. E quando recebemos, com certeza, iremos viver para o seu louvor e para a sua glória. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por ter nos dado a maior herança de todos os tempos, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos concedeu a herança em sua morte. Jesus Cristo nos concedeu a dádiva da salvação pela vida que ele aqui viveu. E que nós possamos, Senhor, levar em mesma consideração o viver à luz da Tua vontade. Nos dá o perdão dos pecados e, assim como Paulo aconselhou para Timóteo, que nós tenhamos cuidado de nossa vida, cuidado do aprendizado que nos deste, para que assim possamos ser salvação primeiro para nós, mas para todos aqueles que nos escutam. Dá-nos esta bênção e nos concede um bom dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e um ótimo dia em sua presença. Até o próximo estudo.